Olá! Em Apocalipse 2,17, diz o seguinte: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Chegou uma pergunta para a gente, indagando qual o significado dessa pedrinha branca. Por que foi usado, ou se isso é alguma analogia, o porquê disso? Tem algum significado essa pedrinha branca com um novo nome, que só quem receber a pedra é que vai saber? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e logo no início eu já quero agradecer a sua audiência, você que tem estado com a gente ou você que está chegando aí agora, está zapeando e caiu aqui na Novo Tempo e está assistindo o programa Na Mira da Verdade. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem dúvida da palavra de Deus, se você tem alguma dúvida teológica, se você tem algum questionamento sobre um texto que você leu ou que você ouviu uma pregação, enfim... Se você quer uma resposta bíblica do seu questionamento, manda pra gente. E você tem várias formas para mandar, que daqui a pouquinho eu falo. Nós abrimos o programa falando de um texto interessante, mas antes, quem está na mira para responder, baseando-se na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Muito bom estarmos aqui novamente com o nosso telespectador, nossa telespectadora também. Sua pergunta será sempre muito bem-vinda aqui na Novo Tempo, no Na Mira da Verdade. Esperamos que você se sinta cada vez mais confiante de enviar a sua pergunta, de estudar a Bíblia conosco. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e esperamos as suas perguntas. Muito bem, olha, nós lemos aqui um texto no início do programa, um texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 17. E a pergunta, quem mandou essa pergunta foi o André Carvalho. E a pergunta do André é o seguinte, após a gente ter lido aqui o texto: a promessa de Cristo à igreja de Pérgamo é uma pedrinha branca ao vencedor. Qual o significado da pedrinha branca? Por que Jesus usou este símbolo? A gente viu aí, né, além da pedrinha branca, professor, fala também que o vencedor vai comer do maná escondido. Né? E fala dessa pedrinha branca que tem um nome ao qual apenas quem a receber é que saberá. Tem algum significado isso, meu amigo? Tem, aqui tem um contexto bem interessante. O Apocalipse foi escrito, né, para as igrejas, para os cristãos, para todas as pessoas de todas as épocas, né? Só que inicialmente, Deus mandou, Cristo na verdade revelou para o apóstolo João detalhes sobre 7 igrejas da província romana da Ásia, né? E cada uma dessas igrejas recebeu uma promessa, uma advertência, né, com exceção da primeira igreja do Apocalipse. E, obviamente, cada igreja recebeu uma mensagem específica de Deus e cada uma dessas igrejas também se aplicam a 7 momentos da igreja cristã ao longo da história deste mundo até a segunda vinda de Cristo. E para a igreja de Pérgamo, né, há uma promessa de que o vencedor receberia do maná escondido e também receberia de Cristo uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. E o que quer dizer isso? Bom, primeiro, o maná escondido é uma referência, né,
aquele pão do céu que Deus enviava para os israelitas no deserto. Você vê algo bem interessante sobre o maná em Êxodo capítulo 16. Depois, Deus mandou guardar um pouco deste maná, que de acordo com Êxodo 16 parecia uma pequenina semente de coentro, né? Ficava aquela camada que eles poderiam recolher aquilo para comer ou para fazer pães daquilo. E diz Êxodo 16 que tinha sabor de bolos de mel. Então era uma coisa extraordinária que Deus enviava para eles. Então, uma porção foi guardada ali na Arca da Aliança como um memorial constante de que Deus os havia sustentado no deserto. Depois Cristo aplicou a Ele mesmo o significado do pão que desce do céu. Em João 6,48, né? Ele diz que Ele é o pão que desceu do céu e que quem ter este pão, fizer uso deste pão, que é Jesus Cristo, essa pessoa vai ser plenamente alimentada e satisfeita espiritualmente. Então ele está falando aqui que a pessoa vai ter um total acesso a Ele, um constante acesso a Ele, que é o verdadeiro pão do céu. Quando ele diz aqui que essa pessoa vai receber uma pedrinha branca, isso aqui tem um significado muito importante, especialmente para eles que viveram naquela época, né? E para nós também tem. Só que naquela época é o seguinte, quando uma pessoa estava num tribunal, né? O juiz, ele dava para o réu, se o réu fosse condenado, né? Fosse demonstrada a culpabilidade dele, ele recebia uma pedrinha preta. O juiz colocava-se uma pedrinha preta, né? Em sinal de que o indivíduo foi condenado. E quando era absolvido, ele recebia uma pedrinha branca. Então o que Cristo está lembrando aqui? Da justificação pela fé em Cristo. Né? Ele está lembrando o seguinte, que todo aquele que estiver no céu e tiver vencido, ele estará lá, porque graças à justiça e aos méritos de Cristo na cruz do Calvário, essa pessoa foi absolvida dos seus pecados. Essa pedrinha tem esse simbolismo, né? Uma pedrinha branca simboliza o quê? Absolvição, perdão. Então ele está utilizando-se da forma como o juiz dava a sentença na época para lembrá-los de que eles estarão lá unicamente pelos méritos de Cristo e que eles foram livres da condenação, que é a morte eterna do pecador, de acordo com Romanos 6,23, foram livres porque Cristo, né, pagou a pena no lugar deles, e nossa também. E quando fala de um nome novo, aqui tem alguns significados, de acordo com os eruditos, né? Primeiro, na Bíblia, quem dá um nome novo a alguém, ele exerce autoridade sobre essa pessoa. Tá? Então, especialmente quando Deus dava um novo nome, né, que Deus chamou aquela pessoa para uma função e que Deus tinha autoridade sobre aquela pessoa. Então ele estaria dizendo aqui, entre outras coisas, que esta pessoa que recebe este novo nome, só Deus terá autoridade sobre ela e nunca mais nenhum ser humano. E para eles que passavam por perseguição, isso é muito significativo. Né? Então eles enfrentavam perseguição, especialmente do Império Romano na época, né? E aí, quando diz que eles recebem um nome novo, quer dizer o seguinte, vocês vão estar sobre o domínio, sobre a autoridade só de Deus, de mais nenhum reino humano, de nenhum perseguidor humano mais. Essa é a mensagem. E também quando diz que ninguém conhece esse nome exceto aquele que o recebe, não é que nós não vamos saber como as pessoas se chamam, isso seria um absurdo, né? Mas nesse contexto quer dizer que a sua experiência pessoal por receber este nome, que retrata tanto que só Deus será o Senhor da sua vida e que retrata também a sua experiência neste mundo de pecado, você realmente vai conhecer o que na verdade significa esse nome, porque você foi quem vivenciou uma experiência pessoal com Deus. Então esses são, em resumo, os significados, né, alguns dos significados, os principais desse texto. Em especial, lembrando, né, que quando o pecador, o transgressor da lei, né, recebia, ou o suposto transgressor recebia uma pedrinha branca do juiz e não a pedrinha escura, ele era declarado inocente. Da mesma forma,
Cristo possibilitou que você e eu fôssemos declarados inocentes pela nossa transgressão da lei de Deus, né? Bem como os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E isso pelos méritos de Cristo. Muito bem, professor, muito bem. O programa apenas está começando. Para você participar, você mande aí as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou então pelas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade. Ambos têm um videozinho lá preparado para você colocar a sua questão nos comentários, tá bom? Essa daqui chegou pelo nosso SMS. Olá, boa noite. Em João capítulo 19, verso 34, um soldado furou o lado de Jesus. A minha pergunta é, por que saiu sangue e água do corpo de Jesus? Existe algum significado para isso? Tem uma algum explicação, professor? Tem uma explicação médica, científica para isso, né? No caso de Jesus, é raro isso acontecer, né? Mas pode acontecer, tá? Jesus, como ele não somente enfrentou dor física na cruz, né? Ele mais do que a dor física, ali você vê em Mateus 27, 46 e 47, que ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? O que explica essa declaração de Cristo? Porque ele teve muito mais do que dor física, ele teve uma dor a nível emocional e espiritual que não tem como descrever. Isaías 53 mostra, não é? Capítulo 53, versos 4 a 7, que o Messias receberia a culpa de todos os pecados da humanidade. E o que Isaías 59, verso 2 diz? Que o pecado causa uma separação entre o pecador e Deus. Então, quando Cristo recebe a culpa de todos os pecados, né, para poder nos transmitir a justiça dele, que ele merecia, Cristo tem o seu coração partido. A pessoa em alto nível de estresse, com muita quantidade de adrenalina e depois cortisol no sangue, pode acontecer de se romperem tanto vasos sanguíneos, como aconteceu com ele no jardim do Getsemane, de acordo com Mateus 26, e quando o coração se parte, separa-se, né? O sangue faz aquela separação, o organismo faz aquela separação entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, o que aconteceu com Cristo demonstra que ele, além de enfrentar uma dor física, ele enfrentou uma dor psicológica, emocional e, obviamente, espiritual fora do comum. Então, por isso que saiu água, né? Porque houve essa separação. O organismo reage assim quando o coração se parte, não é? Entre glóbulos brancos e vermelhos. Houve a separação entre a parte, digamos assim, líquida, entre aspas, do sangue, né? A água e glóbulos vermelhos. Muito bem. A próxima pergunta aí, chegou aqui pelo nosso Instagram. Eu acho que é o Fogaça. A pergunta dele é a seguinte, Matheus. Olá, sou o Matheus de Itapetininga, São Paulo. Eu não frequento nenhuma religião, mas acredito em Deus. Minha pergunta é, Deus ouve a minha oração? Professor, será que eu preciso ter uma religião para que Deus possa ouvir a minha oração? Não, Deus ouve a oração de qualquer pessoa. Por exemplo, 1 Reis 8:39, amigo telespectador, é um texto muito interessante, entre outros, né? Quando Salomão ora para que Deus, né, abençoe e habite no templo, né, que ele construiu para Deus, ele fala ali em 1 Reis 8:39 que nesta oração, que só Deus conhece o coração dos filhos dos homens, assim, ou seja, Deus é o único ser que pode plenamente saber tudo o que nós pensamos, tá? Então, Davi também disse, no Salmo 139, tá? Que não tem como ausentar-se de Deus, né? Por ele ser onipresente. Então, diz Davi, né? Se eu for no mais alto dos céus, você está lá. Se eu estender a minha cama no mais profundo abismo, você também está lá. Então não tem como sair da presença de Deus. Então é óbvio, ele sempre vai ouvir tuas orações. E vai atender também. Óbvio que a oração, para ser atendida, além de ser acompanhada da fé, porque Hebreus 11:1 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a oração também depende de nós pedirmos as coisas corretas, né?
Tiago 4,17 diz assim, pedis e não recebeis. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis porque pedis mal, né, para esbanjardes vossos próprios deleites. Então tem essas condições para a oração ser atendida. Agora Deus te ouve sim, meu irmão. Deus te ouve. E o fato de você estar preocupado com que a sua oração seja ouvida e atendida, o fato de você assistir um programa religioso para você tentar entender mais sobre Deus e o plano da salvação, isso é uma prova claríssima de que a terceira pessoa da Trindade atua na sua vida. Porque em João 16,8, Cristo diz que é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, Deus está atuando na sua vida. Agora, vai chegar um momento em que Deus vai querer que você frequente a igreja, porque a igreja, de acordo com 1 Coríntios 12, né, ela é o corpo espiritual de Cristo e Cristo é o cabeça desse corpo. Então, assim como um membro do corpo precisa estar ligado ao corpo, não é? E, obviamente, a cabeça para ele poder se movimentar, se desenvolver, ser nutrido, diríamos assim, nós precisamos deste convívio na congregação, porque Deus escolheu a igreja como um dos meios de preparar o cristão para a volta de Cristo. Por meio do recebimento da palavra de Deus, dos cânticos de adoração e louvor, e por meio do exercício dos dons espirituais. E aí eu finalizo a resposta dando para você esse texto de Hebreus 10, 25, tá? Mas tudo no seu tempo, meu irmão. Não sai agora pensando assim, bom, já que eu tenho que frequentar uma igreja, eu vou escolher a primeira igreja que aparecer na minha frente. Não. Lembra de Mateus 7, 21 a 23. Cristo diz que muitos, mesmo expulsando demônios e fazendo milagres em nome de Cristo, não vão estar no reino dos céus. Porque falaram em Jesus, mas no íntimo não seguiram a Jesus e aceitaram-no só como, entre aspas, Salvador e não como o Senhor da vida deles. Então, só falar em Deus não basta. Tem que ter um compromisso com Deus. Leia Mateus 7, 21 a 23, que é muito importante. E aí eu deixo para você Hebreus 10, 25. Vai chegar o momento que o Espírito Santo vai guiar você para isso. E aí, quando chegar o momento, você vai estar preparado, tá? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais importante é congregar-nos. Muito bem, professor, muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, mas aproveite aí o intervalo, faça sua pergunta. A gente volta já já. Já estamos de volta. Mande a sua pergunta para o nosso SMS, o número é 12981510101. Eu recebo aqui na hora, ou então pelas redes sociais, facebook.com/Na Mira da Verdade, ou melhor, .nt, isso mesmo, namiradaverdade.nt. Nosso Instagram é @Na Mira da Verdade. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, deixa eu apresentar para você aí um estudo bíblico fantástico. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Você que talvez ainda não solicitou este estudo bíblico, aproveite, peça agora, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista, é só clicar na imagem que você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela possa chegar gratuitamente na sua casa, tá bom? É um estudo bíblico para o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Nós acreditamos e temos, baseando-se na Bíblia, certeza de que nós estamos no tempo do fim. E se você quer saber temas relacionados a esse momento que nós estamos vivendo e como se preparar para aguardar aquele grande dia em que Jesus virá nos buscar, peça agora mesmo. Verdades para o Tempo do Fim. É gratuito. Graças ao projeto Anjos da Esperança, você pode ter esse estudo bíblico, você pode estudar com a gente sem pagar nada, tá bom? Peça agora mesmo. Se você preferir, você pode ligar para o nosso
Pode ligar para a gente no horário comercial, nós temos uma equipe grande para atender a sua ligação e solicitar o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade, tá bom? 0 operadora 12 21 27 3121, só que tem que ser no horário comercial. Quem sabe em breve aí poderemos ter um atendimento também a qualquer hora do dia e da noite, mas por enquanto, no horário comercial, você pode ligar para a gente e solicitar o seu curso bíblico, tá bom? Professor Leandro Quadros, o pessoal participando aí no Facebook, no Instagram, essa pergunta do Facebook, quem mandou foi a Daimara, e a pergunta da Daimara, que é de Jundiaí, São Paulo, é a seguinte: eu gostaria de saber se haverá um sinal anunciando a saída de Jesus do santuário. Espera um pouquinho. Vamos contextualizar aí o nosso telespectador para ele entender o que quer dizer isso. A Bíblia fala alguma coisa de que Jesus está no santuário e de que em algum momento ele vai sair de lá? E o que vai acontecer? E aí a pergunta dela: haverá um sinal anunciando a saída de Jesus do santuário? Vamos começar lendo aqui Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Esse texto aqui está falando, você pode depois ler todo o capítulo, bem como Hebreus 9 e 10 também, esses 3 capítulos em especial, leu desde o 7, tá? Aqui mostra a doutrina do santuário. O que é essa doutrina? Óbvio que eu não posso explicar para você isso aqui agora, em detalhes, né? Porque é um assunto muito amplo e também bonito, importante de se estudar, importantíssimo até, na verdade, não é nem importante, é importantíssimo. Quando você estuda essa doutrina, você conhece a doutrina da salvação, você conhece a doutrina do conflito cósmico e várias outras doutrinas que giram em torno desta, que é central, várias outras doutrinas adquirem lógica e significado para você. Então, a Novo Tempo tem, inclusive, um estudo bíblico sobre esse assunto, já para você começar a estudar isso, tá? Que é muito importante. E aí diz que, Deus tinha pedido para o povo de Israel, você pode ler, por exemplo, no livro de Êxodo, especialmente Êxodo 25, verso 8, Moisés recebeu de Deus uma visão, uma espécie de uma maquete para ele construir um santuário terrestre parecido, não é igual, óbvio, né? Parecido com o celestial. Com qual propósito? Ensinar o plano de salvação. Então, as mobílias do santuário, a divisão do santuário em 2 compartimentos, entre o lugar santo e santíssimo, tudo tem um significado que se aplica a Cristo e a obra de redenção e a obra de juízo. E aí aqui o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, Cristo, ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus construiu e não o ser humano, não Moisés e o povo de Israel, mesmo sendo muito importante, mesmo assim como o santuário, o templo que Salomão construiu e depois outro que veio a existir. Mas aqui que está dizendo o seguinte, que Cristo, hoje ele cumpre esta função que o sacerdote e o sumo sacerdote cumpriam no Antigo Testamento. Que é o quê? Levar as pessoas a Deus, servir como uma espécie de um mediador. Então ele está dizendo o seguinte, que o sumo sacerdócio de Cristo e a presença de Cristo no santuário celestial possibilitam que Cristo tenha um ministério muito superior ao do sacerdote, o sumo sacerdote do antigo Israel. Porque tudo apontava para ele. Tá? E aí o que mostra que ele vai ter concluída a sua obra no santuário celestial? O que ele está fazendo hoje? Ele tem 2 funções hoje. Além de ser intercessor, mediador entre Deus e os homens, né? Como diz 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, ele também é juiz. João 5,22 diz, né, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Tá? Então, quando você estuda essa doutrina, com base também em Daniel 8,14, que eu não vou mencionar aqui agora, você percebe que Cristo tem essa dupla função no céu.
E aí, óbvio, um dia ele vai sair de lá, porque ele prometeu, em João 14, 1 a 3, que ele voltaria para buscar os seus. Então, quando ele terminar esta obra de juízo que já começou, você pode ler, por exemplo, Apocalipse 14, versos 6 e 7, 1 Pedro 4, 17, né? Daniel 8, capítulos 7 e 8 também falam disso. Quando ele terminar esta obra de juízo e intercessão, ele volta para buscar os seus. E diz Apocalipse 22, 12, né? Ele vem para dar a cada um segundo as suas obras. Tá? Então as obras não que elas salvem, mas elas são um termômetro da fé, de quem realmente aceitou a Cristo. Quando ele terminar, ele vai voltar para buscar os seus. E qual é o indício de que ele termina? Você pode ler Daniel 12, verso 1, e Apocalipse, capítulos 15 e 16. Quando fala que Cristo sai do santuário, primeiro ocorrem 7 pragas do Apocalipse, que são 7 juízos de Deus sobre a humanidade que vai rejeitá-lo, e bem como o seu plano de salvação. Óbvio que quando começar essas pragas, elas já são parte do juízo final. Não são total, né? O juízo final termina depois. Esse é um outro assunto. São parte do juízo. Então, quando começam as pragas, os destinos já foram decididos, né? Quem é de Deus não vai ser atingido por nenhuma praga, né? Salmo 91 tem essa promessa. E aqueles que se rebelarem contra Deus, aceitarem o sinal da autoridade, né, dos 2 poderes representados por 2 bestas no capítulo 13, vão receber essas pragas. Então, quando começar a cair a primeira, e nós não sabemos a data disso, não adianta especular, ficar viajando na maionese, nós não sabemos disso, mas quando começar, e aí você tem que estudar a Bíblia para saber quais serão esses juízos, né? Aí nós sabemos que Cristo já concluiu a sua obra. Tá? Então, peça esse estudo da Novo Tempo sobre o santuário, para você começar a estudar esse assunto de extrema importância. E depois você pode ir adquirindo literaturas, por exemplo, com a editora Casa Publicadora Brasileira. Tá? Procura na internet C de Casa, P de Paulo, B de Bola, cpb.com.br, ou em horário comercial você liga para 0800 979 0606. Tem uma série que é de extrema qualidade, que é da Imprensa Universitária Adventista. Vai no Google, digita Unaspress, com 2 S's no final, você vai ver uma série, tá, de volumes sobre a doutrina do santuário, Daniel e Apocalipse, porque essa doutrina está presente, né, em especial em Daniel e Apocalipse. Então é uma série já mais acadêmica, mas numa linguagem acessível. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, recomendo esta série da Imprensa Universitária Adventista, que é uma editora do UNASP, do Centro Universitário Adventista. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta. Olá, possuo uma dúvida. O rei Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão. A Bíblia assim o diz. Ele foi o homem mais sábio do mundo. Por que ao fim da vida ele se corrompeu, se distanciando dos caminhos de Deus e do seu pai Davi? Se ele teve uma sabedoria divina, como é que ele se corrompeu? E a Bíblia fala se ele se perdeu, professor, ou não? A gente sabe que ele foi longe, mas o que a Bíblia fala sobre Salomão aí, esse homem que foi tão sábio? Em primeiro lugar, queridos, temos que entender uma coisa. Sabedoria não é garantia de impecabilidade. Isso não existe, tá? Enquanto o ser humano não for glorificado, algo que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, mostra que quando Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados. Então o corpo, a mente, tudo é transformado e glorificado para a pessoa poder estar apta para viver na eternidade com Deus. Então, a sabedoria não garante que você vai deixar de ter uma natureza pecaminosa. Isso só será tirado do ser humano quando Cristo voltar e transformar essa nossa natureza. Então, a sabedoria de Salomão em nenhum momento tornou-o impecável. Tá? O que diz Romanos 3? Por exemplo,
Vou ler aqui só o verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí segue falando o seguinte, não que não há pessoas boas, mas que até mesmo as pessoas boas, para fazerem a bondade, elas dependem da ajuda de Deus, porque a nossa natureza tende a fazer o que é mal. Então aqui está falando em Romanos 3 da condição de todos os seres humanos. Nós somos corrompidos pelo pecado. Então a sabedoria de Salomão jamais iria impedi-lo de ser um pecador. Agora, ele poderia realmente ter feito uso dessa sabedoria para não ter ido tão longe. E o que Deus nos ensina aqui? Veja bem, você lê 1 Reis capítulo 11 e você vê que além da poligamia, Salomão praticou algo de assim extremo, uma coisa absurda. Ele chegou a cultuar divindades pagãs. Porque diz 1 Reis 11, como ele teve muitas mulheres e muitas mulheres de nações pagãs, ele foi influenciado. Então olha para você e eu analisarmos. Se um homem com a sabedoria de Salomão foi corrompido por más companhias, imagina o que pode acontecer com você e comigo. Muito mais fácil. Então, você tem que cuidar muito na escolha do seu... Não estou dizendo que isso quer dizer que vai ser tudo às mil maravilhas. Não, mas você tem que fazer escolhas inteligentes, tanto do seu namorado, sua namorada, seu cônjuge, o seu círculo de amigos, porque existem pessoas tóxicas que vão afetar você. Tá? 1 Coríntios 15, 53. As más conversações corrompem os bons costumes. Não tem como uma palavra ou uma ideologia ser neutra na sua vida. Provérbios 18, 21 diz, né, que na língua, na linguagem, há o poder da vida e da morte. Então você tem que atentar para isso. Se Salomão, com toda a sua sabedoria, né, de acordo com 1 Reis 4, compositor de 1005 cânticos, ele se corrompeu por más companhias, imagine o que acontece conosco. Tá? Então isso é uma lição para nós. Nós vemos na conclusão de Eclesiastes, né, capítulo 12, versos 13 e 14, que apesar de ele ter ido longe demais, ele reconheceu, se arrependeu, né? Leia os versos 13 e 14. Apesar de ele estar com uma visão pessimista da vida em Eclesiastes, ele fecha o livro demonstrando a sua lucidez espiritual. Ele diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma ou a conclusão é, teme a Deus, ou seja, o que é temer a Deus? É amá-lo de forma reverente, é respeitá-lo, tá? Não é ter medo. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E aí no último verso, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele conclui o livro de uma forma que demonstra que ele reconhecia os seus erros e que ele realmente tinha se aproximado de Deus novamente. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta, a sua resposta vai ter que ter 2 minutos. Olha só a pergunta do Robson Monteiro. A onisciência, onipotência e onipresença são poderes da Santíssima Trindade, correto? Me tira uma dúvida, cada poder é exclusivo para cada pessoa da Trindade ou os 3 poderes estão em cada pessoa da Trindade? Olha aí a pergunta, professor. Não tem como, veja bem, é importante essa sua pergunta, viu? Muito importante. Veja, qual é a diferença da trindade bíblica para o politeísmo, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não, a doutrina da trindade é politeísta. Não, quem fala isso, com todo respeito, não sabe o que está dizendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A doutrina da trindade bíblica ensina, sim, a existência de 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que não é politeísmo? Aqui que está a essência dessa resposta para você.
A trindade bíblica, contrariamente ao politeísmo, ensina que as três pessoas da divindade têm a mesma essência. Exemplo, você e eu temos a mesma essência, somos seres humanos. Temos diferenças, óbvio, né? Mas, essencialmente, somos seres humanos. Então, as três pessoas da divindade têm a mesma essência. São personalidades distintas, tá? Porque senão Cristo não sentaria ao lado do Pai, né? E o Espírito Santo não teria descido sobre o ombro de Jesus em forma de pomba. Então é óbvio, três seres distintos. Não tem como negar isso. Agora, tem a mesma essência. Se um tivesse um atributo, ou seja, por exemplo, Deus Pai tem a onisciência, Deus Filho tem a onipresença e o Espírito Santo a onipotência, isso seria um problema teológico absurdo, porque aí seria politeísmo. Por quê? Porque eles têm poderes e essência diferentes. Não tem lógica. Então, a trindade bíblica tem a mesma essência. É isso que diferencia a trindade do politeísmo. Porque os deuses politeístas, um tem um caráter pior do que o outro. Um tem mais poder do que o outro. Um exige formas de adoração diferentes do outro. Então, o politeísmo é isso. A trindade bíblica é totalmente diferente. Então, leia Colossenses 2,9. que é um exemplo. Ali diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele não é maior e nem menor que o Pai. Apenas há uma subordinação funcional entre as pessoas da divindade. De função, mas não de essência. Olha só a pergunta que chegou aqui no nosso SMS. Se temos o livre-arbítrio, por que Deus mandava matar quem não obedecia à lei lá no Antigo Testamento? Se o ser humano tem o livre-arbítrio, por que ainda assim alguém que não queria guardar a lei deveria ser exterminado? Quantos minutos temos? Temos... Essa você que vai ter que... Boa pergunta, você vai ter que responder depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aí é o seguinte: se temos o livre-arbítrio, por que no passado Deus mandava matar quem não obedecia à lei? Lá no Antigo Testamento. Professor, se foi dado ao ser humano o livre-arbítrio, por que ainda assim Deus mandava matar quem não guardava a lei, professor? É assim mesmo que a Bíblia fala? Livre-arbítrio não é sinônimo de libertinagem. Nós temos que primeiramente separar essas duas coisas, tá? Leia Romanos 6. Paulo diz em Romanos 6 que em Cristo nós somos livres. Livres para quê? Livres da condenação da lei e do poder do pecado. Mas não somos livres da presença do pecado. Então nós somos pecadores. Agora, quando a Bíblia diz em Romanos 6 que nós somos libertos da morte eterna, da condenação da lei, que é a morte eterna do pecador, e somos libertos também do poder do pecado, quer dizer que agora o ser humano não precisa ser um escravo. Vai continuar sendo pecador? É óbvio. 1 João 8 diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então ele já está pecando só dizer que ele não tem pecado, né? Então veja, você não pode confundir, querido telespectador, livre-arbítrio com libertinagem. Tá? Duas coisas totalmente diferentes. O livre-arbítrio não é libertinagem para você fazer o que você quer da sua vida, porque existem leis morais, leis naturais. Por exemplo, eu tenho o livre-arbítrio para me jogar de cima de um prédio, mas eu vou pagar um preço, porque existe a lei da gravidade. Então, livre-arbítrio não é libertinagem. Há leis morais, há leis espirituais, há leis civis. Imagine, por exemplo, eu tenho o livre-arbítrio, então eu vou dirigir do jeito que eu quiser. Não vou seguir as leis de trânsito do meu país. Não é assim que a coisa funciona. Só quem gosta da libertinagem é anarquista. E a Bíblia não ensina isso. Por que Deus mandou matar? Exatamente por isso. Ele deu o livre-arbítrio, mas ele não deu a possibilidade da libertinagem.
Leia Levítico 18 e capítulo 20. Só esses 2 capítulos. Você vai ver que essas nações, a quem Deus mandou executar, Deus teve que fazer aquela limpeza. Não tinha outra maneira. Tu tem uma ideia, se tu lê Levítico 18, capítulo 20, você vê o nível de depravação daquelas nações. E não foi por falta de amor e oportunidade. Deus deu mais de 400 anos, de acordo com Gênesis 15, 16, de oportunidades. Só que eles faziam o quê? Leia Levítico capítulos 18 e 20, tá? Eles faziam, pais mantinham relações, não vou entrar em mais detalhes, tá? Pode ter criança assistindo, com os filhos, avós com netos, tios com sobrinhos, homem com animais, mulher com animais, e ainda sacrificavam os filhos para as divindades pagãs. Então imagine, isso é livre-arbítrio, isso é libertinagem. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Agora, professor, Deus destruía, por que não destrói mais hoje? Hoje tem tanta coisa parecida? Porque ele vai destruir no juízo final. Opa! No juízo final, a coisa vai ser pior do que aconteceu, né? Porque muitos só gostam de falar Deus é amor, mas não sabe que a justiça de Deus é uma extensão do seu amor. As pessoas querem fabricar um Deus de acordo com as conveniências delas. Olha, se você fizer isso, eu vou te dar uma notícia. Não tem como você ser salvo. Você tem que aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor e adequar os seus conceitos à palavra de Deus. Você não pode adequar a palavra de Deus e nem pegar a divindade e colocar dentro da sua caixinha. 1 João 4, 8 e 16, Deus é amor. Gênesis 18, 25, Abraão a conversar com Deus, não fará justiça o juiz de toda a terra? Tanto que Mateus 25, 41 diz que o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos e para aqueles que seguirem as insinuações do diabo. Então a existência de um juízo final em que cada um será punido proporcionalmente às suas obras, é a maior evidência, né, de que Deus vai fazer a mesma coisa, só que ainda pior. Tá? Não é por falta de amor, por falta de bondade. É que chega um momento em que, na verdade, o juízo final é Deus dizendo o seguinte: estou fazendo a sua vontade. Hoje nós podemos orar assim: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Agora, no juízo final, Deus, com dor no coração, vai dizer: faça-se agora a tua vontade. Então, analisemos esse Deus bíblico amoroso, justo, e não adequemos ele a nossas compreensões particulares, porque aí nós estamos indo para um caminho muito perigoso. Muito bem, olha só, tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS interessante. Ela diz o seguinte: quando Jesus voltar, apenas o planeta Terra será destruído? Como fica caso os seres humanos consigam habitar na Lua ou em outro planeta, como tem se falado aí, em termos do avanço da tecnologia? Creio que essa habitação não acontecerá, pois acredito que o evento se assemelha com a Torre de Babel. Interessante aqui o raciocínio dela, professor. Graça e paz, excelente programa, Fabrício, do Rio Grande do Sul. E aí, professor, você acha que poderá haver habitação em outros planetas? Ou Deus não permitiria isso, professor? Não, é muito inviável, né, isso existir, tá? É muito difícil ainda encontrar. Lógico, não temos só esses planetas aqui, né, desse sistema solar. São milhões. Agora, só o planeta Terra que será destruído, certo? Biblicamente, sim. Porque é o único planeta que foi afetado pelo pecado. Vamos ler aqui 2 Pedro 3, a partir do versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, vem de surpresa, né? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto
que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Jesus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí vem a promessa do verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Então, pelo resplendor da glória de Cristo, esse planeta contaminado pelo pecado, por doenças, por vírus, bactérias nocivas, será todo destruído pelo fogo purificador de Deus. E aí depois ele reconstrói e nos dá novos céus e nova terra, como diz o verso 13. Então, biblicamente, é só este planeta que será afetado. Se outra pessoa estivesse num outro planeta, né, isso seria inviável, porque Deus não autorizou seres de outros mundos, com exceção dos anjos, diz Hebreus 1,14, a terem contato conosco. Tá? Então, isso não interfere em nada, a Bíblia nem se preocupa com esse aspecto. Muito bem. A próxima pergunta aí, quem mandou foi a Bibi, ela mora em Mauá, obrigado pela sua participação, e ela diz o seguinte, gosto muito do programa, não tenho religião. A pergunta é, depois que a pessoa morre, ela ainda tem chance de salvação quando ressuscitar? Ou ela ainda terá chance de salvação quando ressuscitar? Professor, explica pra gente aí essa questão. Veja, a pessoa não terá mais oportunidade de salvação, né? Nem durante, nem depois da morte. Por dois principais motivos. Primeiro, de acordo com a Bíblia, eu sei que boa parte dos cristãos pensa diferente, tá? Mas como assim? E nós respeitamos isso. Mas a Bíblia não ensina, querido telespectador, querida telespectadora, que exista uma alma consciente que sobrevive fora do corpo, tá? Isso é filosofia grega que entrou, obviamente, na igreja cristã por influência de um grande pensador, que eu gosto muito, Santo Agostinho. Mas, porque Agostinho, ele gostava muito das obras de Platão, então isso influenciou na sua teologia, mas ele, obviamente, foi usado por Deus, né, para fazer muita coisa pela igreja, então não negamos isso. Agora, a Bíblia não apresenta essa visão dualística grega, ou seja, dualística que separa o humano, né, em dois, corpo e alma, não. A Bíblia apresenta o ser humano como uma natureza holística, não dualística. Holismo vem do grego holos, quer dizer integral. Então, no pensamento judaico-cristão, né, primitivo, inclusive o hebreu bem anterior, a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque para existir vida, tem que ter a união dos diferentes aspectos do ser. Por isso que a natureza humana é holística, né? Físico, mental e espiritual. Quando há essa separação, há boa vida. E aí Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 dizem assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, você está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já apareceram. Ou seja, se o morto, além de não saber nada, não sente amor, ódio nem inveja, é total inconsciência. Porque se estivesse no céu, ou em um lugar intermediário, ou no mundo espiritual, ele ia sentir amor. Ia estar agradecido a Deus por estar num bom lugar. Mas lá a Bíblia diz que ele não sente amor. Diz que não sente ódio nem inveja. Se estivesse no inferno agora, ou estivesse num purgatório, alguma dessas coisas ele sentiria. Mas a Bíblia diz que ele não sente isso. E aí no verso 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, olha, até mesmo em relação à salvação, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E agora vai dizer o porquê. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O além é a sepultura, tá? O mundo dos mortos, a sepultura, para o pensamento hebraico. Então veja,
Se não há consciência na morte, não tem como você ouvir a mensagem de salvação. É por isso que agora nós vamos para o segundo motivo. O segundo motivo pelo qual não haverá oportunidade de salvação após a morte é porque Hebreus 3, 12 a 15 e 2 Coríntios 6, 2 ensinam que hoje é o dia da salvação. Ou seja, só em vida você pode decidir o seu destino com a ajuda do Espírito Santo ou com a ajuda do diabo. Você quem vai escolher. O Espírito Santo nos guia ao arrependimento. Nós não conseguimos nos arrependermos sem a ajuda dele, diz Romanos 2,4. Mas ele não nos pega pelo colarinho e nos obriga a nos arrependermos. Tá? Então, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos guie a Jesus. Ou permitirmos que o diabo nos leve para o lago de fogo com ele, lago esse que será aceso depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, versos 7 a 10. Então a oportunidade é em vida, depois não tem mais oportunidade. Agora, só lembrando que a pergunta dela foi após a ressurreição. Se ainda Mesma vai ter coisa, chance de mesma salvação. coisa. Por isso, Se morreu perdida, na ressurreição já é o extermínio, correto? já foi. Né? Como diz Hebreus, que diz os textos que eu citei. Hoje é o dia da salvação, depois não tem mais. Muito bem. A próxima pergunta pelo SMS aqui é o seguinte: a paz do Senhor, sou Eudervan, diácono, moro em Itapicuru, na Bahia, e gostaria de saber se um casal evangélico casou apenas no religioso, sem efeito civil, esse casal está em fornicação ou estão na bênção? 2 minutos para a gente acabar o programa, professor. Veja, perante a lei, né, civil, o casamento religioso tem também efeito civil, mas óbvio, isso não descarta o casamento no civil. Na Bíblia, o casamento é um testemunho. É um testemunho que você está formando uma nova família, tá? Que é a base da sociedade. É um testemunho de que você... É um testemunho perante a sociedade e perante Deus, de que você está formando uma nova família. Então, no antigo Israel, né, os noivos faziam um contrato de 1 ano, já era considerado casamento aí. Se fosse rompido esse contrato, já era divórcio. E depois de 1 ano, nesse casamento civil, diríamos assim, que era um testemunho perante os juízes, tá? Aí tinha o casamento religioso. Então, para a Bíblia, tem que ter o casamento sim no civil. Quando segue-se a ordem de Gênesis 2:24, né? Deixa o homem o pai e sua mãe, ou seja, independência, se une à sua mulher, matrimônio, e se tornam uma só carne, que é a atividade sexual. Se não há esta ordem, aí perde-se o sentido de um casamento no religioso. Mas o casamento civil continua sendo muito importante, porque é um testemunho tanto perante Deus, o religioso, mas também perante a sociedade. Então é importante sim que o cristão esteja de acordo com as leis do país, porque na Bíblia o casamento é um testemunho perante a sociedade e também perante Deus. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria dizer para você que todos os programas Na Mira da Verdade você pode rever no nosso NT Play. Se você ainda não conhece, acesse aí ntplay.com e você vai ver não só o Na Mira da Verdade, mas como todos os programas daqui da TV Novo Tempo. Eles estão lá disponíveis para você rever, estudar, aprender e tudo mais, tá bom? Acesse aí ntplay.com e conheça mais sobre a programação da TV Novo Tempo. Professor, chegamos ao final de mais um programa. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Obrigado aí pelas respostas das perguntas que chegaram hoje aqui pra gente. Maravilha, Tito. Foi um prazer estarmos juntos novamente aqui. Obrigado, amigo telespectador, amiga telespectadora. E lembre-se, né, que sempre que você, nesse programa, tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço. E aqui, como sempre, você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.